Então, o pastor Glauco Barreira já está, digo melhor, o professor e doutor Glauco Barreira já está com a gente para conversar com a gente. Eu quero pedir nesse momento a sua atenção e o som tá ok dele, professor Glauco Barreira. Vamos colocar direto. Professor Glauco Barreira, é um prazer conversar mais uma vez com o senhor, professor, advogado, mestre, doutor. É sempre uma satisfação. Bom dia, meu querido, tudo bem? Bom dia, Richard. É um prazer também estar aqui com vocês e participar desse momento de esclarecimento. Nós estamos aqui também com o Fábio Camelo, que vai conversar com a gente também, o jornalista, radialista Fábio Camelo. Professor Glauco Barreira, para quem não conhece, eu quero até... ele que já esteve aqui no município de Limoeiro, uma pessoa simples, humilde, né, de uma alta formação, bacharel em Direito, mestre em Direito, doutor em Sociologia, livre docente em Filosofia do Direito, professor da Faculdade de Direito, a UFC, em graduação, mestrado e doutorado, e foi coordenador dos cursos de Direito da Unigrande e Unifametro, e é autor de vários livros em Direito, Sociologia e Filosofia. Fábio, é um prazer também ter você na participação, meu querido. Que bom estar aqui com você, Richard, com o Dr. Glauco. E aqui, damos aqui as boas-vindas e seja bem-vindo aqui ao nosso canal de comunicação do Sistema Uirapuru de Comunicação, doutor. Melhor do que o senhor, eu diria ninguém, pela sua experiência, pelo seu conhecimento e, acima de tudo, pelo seu senso de justiça, de falar sobre esse episódio que está sendo vivenciado no Brasil. Para alguns, perseguição. Inclusive, eu estava vendo pesquisas, mais de 50% da população brasileira hoje já vê esse cenário como uma perseguição que esteja acontecendo. No entanto, tem outros que estão pedindo justiça, porque realmente houve a tentativa de golpe contra a democracia brasileira, inclusive o pensamento até de tramas para matar Lula e o ministro Alexandre de Moraes. E agora, doutor Glauco Barreira, está acontecendo o julgamento. Eu estava vendo, o ministro Alexandre de Moraes estava falando, a delação do Mauro Cid já foi validada, a denúncia contra Bolsonaro, naturalmente, está caminhando para ser também validada. Como é que o senhor está vendo todo esse cenário vivenciado hoje no Brasil? Tem fundamento? Qual é a sua visão, doutor Glauco? Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar que existem duas narrativas sobre essa história de golpe. E elas são incompatíveis do ponto de vista lógico. Ou seja, se uma fosse verdadeira, a outra não seria e vice-versa. Por exemplo, a primeira narrativa era de que haveria um estado de sítio ainda enquanto na presidência da República. E aí isso ocorreria em dezembro, antes da posse do presidente Lula. E a outra narrativa é a de que no dia 8 de janeiro, já com Lula na presidência da República, ali teria sido uma tentativa de golpe. Você não tem como juntar as duas coisas, porque a primeira do presidente está com a caneta na mão, está ocupando o cargo de presidente. Somente ele poderia estabelecer esse decreto. E, portanto, teria que ser durante ainda o período que ele estivesse na presidência. A outra ocorrência já não tem nada a ver com a presidência. O presidente não estava mais nem aqui no Brasil, e foi uma manifestação popular, sem apoio das Forças Armadas, sem o uso de armas, uma manifestação mais de insatisfação. Então, se você disser que uma foi uma tentativa de golpe, a outra não pode ser, porque você não tem como fazer uma junção das duas, que depende de condições completamente inversas. Em segundo lugar, quando o presidente Bolsonaro cogitou de alguma medida jurídica, fosse um sítio, outra coisa, em relação às polêmicas das eleições, ele estava cogitando de um golpe? Não. Ele estava cogitando de alguma medida que pudesse ser tomada dentro dos limites do direito para conter uma situação
que parecia muito duvidosa, né, com respeito às eleições. Não para prorrogar o seu tempo no poder, mas para poder sanar essa situação, buscar para ela o devido esclarecimento, que poderia ter como resultado, inclusive, convalidar o resultado das eleições, convocar novas eleições. Isso foi sugerido ao presidente e ele pensou, não apenas uma, mas mais de uma medida que passaria pela análise do Congresso Nacional. As medidas supostas requereriam que o Congresso convalidasse, portanto, não há nenhuma tirania, coisa desse tipo. São medidas que estão previstas na Constituição. É semelhante a um impeachment. Um impeachment é uma medida muito violenta, porque você tira de um cargo uma pessoa, sendo um cargo político, que foi eleita pelo povo. Pode ter sido eleita até com a maioria, pode ter ganho até num primeiro turno, mas nós não entendemos que seja uma cogitação de golpe alguém cogitar de um impeachment, alguém propor um impeachment, por mais que seja uma medida tão drástica, né? Cabe ao Congresso Nacional, aos pares, né, no caso de um impeachment, dizer, não, nesse caso aqui nós não estamos vendo razões suficientes, mas impedir uma pessoa de discutir, de cogitar, de colocar alguma coisa desse tipo, não tem nenhum problema. E essa cogitação, ela não teve nenhum andamento, né, porque ela ocorria, conforme a da Mauro Cid, paralelamente a investigações sobre a lisura das eleições, sobre algum problema que pudesse servir como base para essa medida, e devido às urnas serem inauditáveis, né, não houve como identificar, e o presidente simplesmente desistiu, não houve nenhuma ação, nenhuma preparação, nada disso aí. Inclusive, numa live feita pelo presidente Bolsonaro de dezembro, no mês de dezembro, né, olha, tudo que foi possível dentro das 4 linhas foi pensado, mas eu não saio das 4 linhas. Eu estou sendo pressionado para sair, mas eu não saio, porque são eles, os da esquerda, ele disse, que não respeitam normas, que não seguem o direito, mas eu sigo o direito, eu vou ser criticado e tal, mas eu vou me manter dentro das 4 linhas, porque o costume de agir de maneira contrária é dos outros. Ele, inclusive, facilitou o contato do ministro da Defesa, indicado pelo Lula, com as Forças Armadas. Os líderes das Forças Armadas não queriam conversa, recebê-lo. Ele mediou, foi solicitado que ele já nomeasse líderes nas Forças Armadas que o Lula queria para facilitar a transição. Ele o fez. Então, ele esteve plenamente de acordo com essa transição, viajou, foi embora, né, fez essa live. Então, não vejo nenhum indicativo. No dia 8 de janeiro, por sua vez, nós não tínhamos ali armas e nem apoio das Forças Armadas, o que seria imprescindível para um golpe. Eu fico sempre pensando naquela história que o Augusto Nunes, o jornalista, coloca. Suponhamos que aquele grupo lá tivesse tomado ali o Congresso Nacional. E o que é que aconteceria no resto do Brasil? O Brasil é um país continental. Como é que poderia haver uma tomada de poder sem apoio, pelo menos da maioria dos governadores, das instituições? É claro que qualquer ato precipitado seria imediatamente frustrado por uma reação de todo o país, que tem governadores com suas respectivas polícias militares, tem outras instituições que são importantes para a nação. Como é que sem apoio de Congresso, sem apoio de governadores, como é que em uma localidade só, Brasília, poderia vir um golpe de repercussão nacional por um povo que não tinha apoio do Exército, não tinha armas, não tinha nada? Como é que aquelas pessoas realmente acharam que iriam entrar num ato violento contra o Estado Democrático a princípio, se elas não foram para lá armadas e estavam presentes senhoras, até crianças? Não havia controle de entrada, pessoas estavam ali vendendo algodão doce,
vendendo lanche, pessoas comuns, simples, não preparadas para nenhum confronto armado, né? Estranho que as câmeras que poderiam identificar quem depredou e quem não depredou, elas não tenham mantido as filmagens tenham sido perdidas. Isso é muito esquisito. Como é que o poder público permite que isso aconteça, além do mais, ligado a um assunto de tão grande relevância? O que me parece é que eles exatamente não queriam identificar quem era quem para empacotar todo mundo dentro de uma mesma sentença. Grande parte daquela estava lá no Congresso Nacional, no prédio, em algum prédio dos três poderes, estavam em outro lugar, estavam no QG, e foram enquadradas do mesmo jeito, pessoas, inclusive, que foram cercadas e pensavam que estavam sendo protegidas pelas Forças Armadas e foram conduzidas para Então, nós vemos muitas injustiças cometidas ao longo de todo esse processo. Como é que eles iriam atacar, se fosse realmente um golpe, aqueles prédios num feriado, quando ninguém estava lá? O que representaria aquilo? E algumas estranhezas, né? Pessoas entraram primeiro nos prédios e abriram com facilidade. Quando a grande multidão chegou, essas pessoas que primeiramente já estavam lá depredando tudo. A gente vê pessoas batendo foto, né? Com a maior naturalidade. Vemos o G. Dias, que deveria ser responsável por proteger aqueles prédios, servindo água para aquelas pessoas, na maior tranquilidade do mundo. Como é que aquilo ali poderia ser golpe? Então, nós não temos realmente nenhum indicativo. Dessas conversas que a gente ouve falar, de matar Lula e tal, as pessoas têm salientado lá na defesa, né? Onde é que está alguma coisa sobre isso com maior exatidão? A gente sabe que hoje em dia as pessoas fazem uma diferença entre o mundo virtual e o mundo real. Tem pessoas que são muito educadas no mundo cotidiano, presencial, e a gente vê essas pessoas assim muito ousadas e agressivas nas redes sociais. A gente vê muito cuidadosas nas suas palavras, mas que falam lá na esfera virtual com muita liberdade. Então, muita gente que conversava no WhatsApp, conversava coisas como se fosse o desejo, fantasias, forma de externar o que talvez elas gostariam que acontecesse. Mas nós não vemos nenhum procedimento executório, nenhuma trama, nenhuma grande organização, nada disso que signifique alguma coisa relevante. Muito bem. O Fábio Camelo tem uma pergunta, eu tenho também mais perguntas sobre esse assunto, porque, de certa forma, está mexendo com o país. Boa parte da população, até uma maioria, não está aceitando, está vendo como perseguição, né? E é um momento de esclarecer. Fábio Camelo. Doutor, vamos falar agora desse caso que está em andamento. O STF avançou no processo contra Bolsonaro, mas o senhor acredita que a condenação dele é realmente iminente ou ainda há muitos obstáculos legais? Obstáculos legais existem todos, né? Por exemplo, a questão da competência, foi até salientada pelo ministro Fux. Como ele não ocupa mais o cargo de presidente, ele não deveria ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ele não tem prerrogativa mais de foro. E quando alguém é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, por ter prerrogativa, ele vai ser julgado pelo plenário. No caso até daqueles do 8 de janeiro, foram julgados pelo plenário. Como é que o presidente da República, o ex-presidente da República, né, que é mais importante do que aquelas pessoas do 8 de janeiro, é julgado por uma turma, em vez de ser julgado pelo plenário, como os do 8 de janeiro foram, e como pessoas que têm prerrogativa, se ele tivesse na presidência e fosse ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, seria no pleno, né? Então, ele sendo julgado por nenhum sistema imaginável, né? Nós temos aí um dos ministros que teve um papel de investigador, né? E pressionou para a obtenção da delação
do Mauro Cid, a delação do Mauro Cid, ela não deveria valer coisíssima nenhuma. Primeiro porque a gente vê ali nas gravações, admitindo que elas tinham, segundo eles, ou para o que eles queriam, né, omissão e contradições. Nós vemos ali a presença intimidadora de um ministro, quando a delação deveria ser obtida através do Ministério Público e da polícia, mas nós temos ali a presença do ministro, aquele mesmo que vai depois julgar, né, fazendo ameaças sugestivas, né, de que poderão ser incriminados o pai, a esposa, a filha maior, se ele não na visão deles, né, coerente. Nós temos áudios do Mauro Cid dizendo que Alexandre de Moraes é a lei nesse país e que não adianta, a sentença já está dada, tem que falar aquilo que eles querem e tudo. Então, como é que você usa uma delação e desconsidera um delator dizendo que foi constrangido a falar aquilo ali? Não queria usar a palavra golpe, mas era forçado a usar essa palavra. Então, é tudo fora da lei. Agora tem um autor que foi judeu durante o nazismo, chama-se Ernest Fraenkel. Ele escreveu um livro, O Estado Dual, indicando exatamente que durante o nazismo, para aqueles que eram reconhecidos pelo nazismo como bons cidadãos, né, dentro da ótica deles, a lei se ofereciam as garantias devidas para os que não eram desejáveis para aquele regime. Aí se aplicavam arbitrariedades, violando todas as regras, fazendo tudo diferente. Então nós estamos vivendo uma situação assim, é como se tivesse aqueles que são cidadãos de primeira categoria e os de segunda categoria. Então, obstáculos legais há inúmeros. Eu até tenho uma legião que o objetivo dessa condenação toda é impedir a candidatura de Jair Bolsonaro e a sua influência eleitoral. E que lá na frente eles mesmos, assim como aconteceu no caso do Lula, vão inventar qualquer formalidade no processo para depois tornar esse processo sem validade e o Bolsonaro ser solto. Mas num período em que ele já não terá mais força eleitoral. Então, sendo violada um valor democrático. Doutor Glauco, eu estou observando aqui, ontem nós assistimos, acompanhamos, pesquisamos, estudamos tudo isso que está acontecendo. Os advogados do ex-presidente Bolsonaro e dos demais acusados, eles apresentaram, nós tivemos um momento aqui onde o próprio advogado do Bolsonaro, nós veiculamos ao vivo, vários ou diversos argumentos contestando a denúncia do Supremo Tribunal Federal. Como, por exemplo, os advogados no geral relataram falta de especificidade da denúncia, né? A defesa argumenta que a Procuradoria-Geral da República não conseguiu detalhar claramente os atos que eles julgam criminosos atribuídos aos acusados. Cerceamento de defesa, os advogados alegavam que não tiveram acesso completo às provas utilizadas pela acusação. O questionamento também sobre a delação do Mauro Cid foi contestada, né, a validade do testemunho de Mauro, alegando que ele foi obtido sob muita pressão emocional, pressão psicológica, policial, portanto não deveria ter sido considerado como prova válida, e muitas outras, ausência de participação dos acusados nos atos do dia 8 de janeiro, por exemplo, a de Bolsonaro disse, olha, ele não teve envolvimento, não estava, repudiou publicamente o que aconteceu. E o impedimento e suspeição de ministros, como o senhor bem colocou, foram apresentados pedidos para afastar o ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanini, do julgamento sobre a alegação de parcialidade. No entanto, todos os pedidos foram rejeitados pelo Supremo. Como é que o senhor está entendendo? E tem mais outros aqui apresentados, estou citando os principais. Como é que o senhor está vendo, doutor Glauco, essa situação? Como é que está se procedendo o Supremo Tribunal, o senhor que é um jurista? Isso é prejudicial à democracia, realmente tendo veracidade dentro desses pontos acrescentados? Prejudica o ambiente político? Qual é a sua avaliação geral desse posicionamento, para alguns até ditatorial, do Supremo Tribunal, e além de ditatorial, altamente interesseiro e politiqueiro?
Pois é, quando o Supremo ele quer aniquilar um lado na disputa eleitoral, e me parece que o processo serve a esse propósito, ele não está violando o direito daquela pessoa. Ele está violando direitos de sociedade. Ele está burlando a democracia. Ele está fazendo um pêndulo que deveria ser estabelecido o peso para um lado ou para o outro pela própria sociedade, previamente definido por ele. Então ele está corrompendo, na minha visão, com isso, o processo democrático, né? Mas eu acho mais grave que tudo isso, do que essa questão eleitoral, é o prejuízo para como é que nós, que somos professores, operadores do direito, como é que a gente vai lidar com essas questões? O que é que a gente vai fazer com os livros que a gente lê? O que é que a gente vai falar sobre as interpretações que vínhamos todos dando a tudo? Então, esse aqui é o grande problema. Quer dizer, a lei vai servir de Constituição, vai servir de quê? Disso, né? Quer dizer que na hora que entram preferências pessoais, toda a normatividade vai ser jogada fora. Então, esse é o problema, a meu ver, mais angustiante, né? Eu acredito que um dos ministros do Supremo Tribunal Federal avançou muito. No primeiro momento não tinham coragem, né, de tomar as medidas tão ousadas contra o direito que ele tomou, mas achavam bom o resultado e o apoiaram. E chegou a um certo momento que eu acho que eles acreditam que, se recuarem, eles irão todos ser igualmente responsabilizados do ponto de vista social. Irão todos ser empacotados, responsáveis no mesmo ato desse ministro que eu disse ser mais ousado, mais ativista, né? Então, é a situação. Eles conhecem o direito como eles leram os livros que eu li os livros deles. Então, eles sabem alguma coisa maior, e pode ser exatamente isso, né? Decidindo de recuar, né? Por isso é importante que isso chegue ao plano internacional, né? Para ver se haja um constrangimento de eles não quererem ser corresponsabilizados internacionalmente. Muito bem. Doutor Glauco, o Fábio tem uma pergunta e eu vou complementar também a pergunta dele, que forma um bloco. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o deputado e secretário das cidades, Zezinho Albuquerque, também, e está sendo muito oportuno. Eu acredito que essa daqui vai ser um primeiro momento de muitos outros que virão para a gente debater sobre esse assunto. Fábio, pois não, meu querido? Doutor, você falou aqui que talvez seja uma possível intenção do STF tirar o Bolsonaro da jogada para as próximas eleições, sendo que o Bolsonaro, né, esse processo que está corrente, não tira ele da inelegibilidade, entendeu? E aí eu queria que você fizesse esse esclarecimento. Tem outros processos, né? Tem outras denúncias. O processo que deixou ele inelegível é do Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, isso que acontece agora não tem nada a ver com o Bolsonaro nas eleições próximas que virão. Aí eu quero complementar, doutor Glauco, com uma pergunta. Qual seria hoje a maneira, se vier a ser condenado o Bolsonaro, corre um risco também de ser preso, juntamente com os demais, os réus. Aí eu pergunto, qual seria a forma do Bolsonaro com os réus, eles, vendo que tem esse processo também de inelegibilidade do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, vendo que está inelegível, existe alguma forma do Bolsonaro se sobressair dessa situação, se for votado o processo na Câmara de Anistia, se passar esse processo, for aprovado? Um outro ponto além do Bolsonaro, nós temos aí pessoas, os manifestantes do dia 8 de janeiro, que são tratados como terroristas também, não envolvendo todos em um bloco só. Mas qual a forma
de sair dessa situação? Seria só se a direita ganhar uma eleição do Brasil, mesmo que Bolsonaro não seja candidato, e houver uma anistia geral, como em anos anteriores aconteceram? Qual é a sua visão, doutor? Eu o seguinte: primeiramente, a inelegibilidade do ponto de vista eleitoral do Bolsonaro não é um grave problema. Cabe recursos, ele pode até colocar a pré-candidatura dele, depois, no período certo, questionar essa inelegibilidade. A composição do TSE nas próximas eleições será muito mais razoável do que a de um TSE que foi liderado pelo ministro Alexandre de Moraes, daqueles que foram indicados pelo presidente Bolsonaro ao STF. Então isso daí seria o problema de menor impacto. Agora, a condenação, né, por um crime, e um crime tão grave como o de que ele está sendo acusado, vai, pela lei da ficha limpa, impedir de uma maneira muito mais forte, além de queimar a reputação dele. Imagine uma pessoa condenada, né, por atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito, tentativa de um golpe, né, se candidatando a presidente da República. Então, é como eles querem que apareça, embora o povo não esteja engolindo de maneira nenhuma essa que querem impor. Quando você vê pessoas no parlamento falando sobre a anistia, geralmente eles não dizem que não vão aprovar a lei da anistia, dizem assim, não é tempo. Então eu acredito que depois da prisão do presidente Bolsonaro, eles já terão chegado ao que desejam. E depois eles vão anistiar todo mundo, deixando somente o presidente Bolsonaro. Agora, se eles anistiarem os outros, então eles enfraquecem a condenação do Bolsonaro. Mas eu acredito que essas pessoas vão ser anistiadas após eles obterem a condenação do presidente Bolsonaro. Agora, isso é uma tremenda injustiça, né, se é esse o percurso mesmo, porque você está usando essas pessoas como um instrumento para atingir um fim. É o maquiavelismo. É você usar pessoas que têm famílias, que têm filhos e tal, para passar por esse momento, para poder atingir um outro. Kant diz que o princípio da dignidade da pessoa humana era enunciado assim: age de tal maneira que a humanidade em ti e no outro seja sempre um fim e nunca um meio. Então, é isso que me parece, né? O objetivo é esse. Muito bem. Doutor Glauco Barreira, nós vamos aguardar os acontecimentos durante o dia de hoje. Eu sei que essa semana o senhor está bastante ocupado, mas eu gostaria de agendar para a próxima semana, o senhor ver um dia para a gente tratar desse assunto também, baseado e fundamentado na própria lei, os resultados que aconteceram, os argumentos. O senhor vai ter mais respaldo também diante das informações para a gente, na próxima semana, conversar mais sobre esse assunto. Eu só tenho a te agradecer, sempre muito solícito, quando a gente está a fazer o convite. Eu só tenho a te agradecer, em nome do Vinícius Batistas, que está mandando um abraço para o senhor, do Fábio Camelo. Muito obrigado. Foi bem esclarecedora, doutor Glauco. Muito obrigado, Richard. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Vinícius. Obrigado a todos. É sempre um prazer participar aí com vocês. Muito bem. Fábio Camelo, uma entrevista muito importante.